eventos antigos, desastres modernos, profecias letais. Um misterioso monólito prevê um futuro apocalíptico, mas estamos captando a mensagem? Desastres naturais estão aumentando. Fome e pandemias ameaçam sociedades em escala global. Todos os sinais apontam para um evento cataclísmico que pode levar ao fim da civilização. A questão é: nós podemos impedi-lo? A resposta pode estar no sul dos Estados Unidos, na forma de um estranho monumento. Gravado nestas grandes lajes de pedra, há um conjunto de leis para garantir a sobrevivência da raça humana. Elas exigem uma mudança radical no nosso estilo de vida, incluindo a redução da população global. Hoje, vamos revelar o impensável: uma sociedade secreta que planeja matar 90% da população mundial. 140 quilômetros ao leste de Atlanta, encontra-se um monumento misterioso: as Pedras Guia da Geórgia. Suas enormes lajes de pedra parecem relíquias de um passado remoto, mas elas não têm nada de antigas. Elas foram construídas em 1980 e gravadas com 10 mandamentos de inspiração bíblica em 8 línguas diferentes, tanto modernas quanto arcaicas. Eles pedem que a humanidade mude seus hábitos, como nos comunicamos, como governamos nossos povos, como tratamos uns aos outros e como resolvemos nossas diferenças. Mas acima de todos estes, há 2 mandamentos que deram início a uma enorme polêmica. Um deles pede que a humanidade guie sua reprodução sabiamente. E, finalmente, o primeiro mandamento exige que a população mundial seja mantida abaixo dos 500 milhões de pessoas, em equilíbrio perpétuo com a natureza. Atualmente, a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Reduzir este número a 500 milhões exigiria a eliminação de mais de 90% da população humana. Mas como isso aconteceria? O objetivo do monumento é guiar os sobreviventes de uma catástrofe futura ou advogar o massacre de bilhões? O único homem que poderia responder a estas perguntas seria seu construtor, mas sua identidade permanece envolta em mistério. A história das Pedras Guia da Geórgia começa em 1979. Um homem usando o pseudônimo R.C. Christian compra terras no condado de Elbert, na Geórgia, com a intenção de construir um estranho monumento no local. Ao longo do processo, ele revela sua identidade verdadeira a apenas 2 pessoas: um oficial do governo e o dono de uma pedreira no condado de Elbert. Ambos juram manter segredo. A construção é concluída em março de 1980. Logo em seguida, o homem conhecido como R.C. Christian desaparece sem deixar vestígios. O segredo em torno de sua identidade apenas aumenta a mística das Pedras Guia. Mas ele estava trabalhando sozinho ou era parte de algo maior, que usa as Pedras Guia para recrutar novos membros para a própria causa? Sun Tzu diz que se 2 nações entrarem em conflito, mas uma delas não souber que está em guerra, a outra sempre vencerá. A ideia seria isolar um segmento da população e dizer a essas pessoas: o que vai acontecer é o seguinte, a sua população vai ser erradicada. Vocês podem atuar ao nosso lado ou contra nós. Se vocês ficarem conosco, vão sobreviver. Então, se Christian operou em nome de um movimento, qual é ele? E como poderia instigar o extermínio de bilhões? A poucos metros, uma pequena placa cravada no solo contém uma frase reveladora: que estas sejam pedras guia para uma era de razão. Historicamente, a Era da Razão foi quando o mundo ocidental abandonou o pensamento supersticioso do passado para construir uma sociedade baseada na ciência e na lógica. Seus arquitetos foram algumas das mentes mais brilhantes da história, homens como Isaac Newton, Voltaire e Benjamin Franklin. Entre eles estava um economista britânico que foi um dos pensadores mais polêmicos da história. Seu nome era Thomas Malthus.
Malthus afirmou que, se a população mundial não fosse controlada, a guerra, a fome e as epidemias eliminariam o excesso, por bem ou por mal. É um alerta extremamente familiar. Nós temos 7 bilhões de pessoas em um planeta com sérios problemas. Falta de alimentos, falta de água, danos ambientais e graves conflitos políticos que geram terrorismo. Thomas Malthus previu o mundo moderno e seus problemas com incrível precisão. Para evitar este destino, Malthus defendeu uma redução drástica da taxa de natalidade global que manteria uma civilização sustentável. A correção populacional prevista por ele vai se concretizar? Estamos enfrentando graves problemas que ameaçam certamente o conforto da raça humana, se não a sua sobrevivência. A humanidade está à beira de um abismo. E se alguém tivesse o poder de empurrá-la para dentro dele? A seguir, vamos expor uma ordem religiosa secreta e revelar a rede global que eles planejam usar para alterar o curso da vida na Terra. O misterioso monumento das Pedras Guia da Geórgia é gravado com uma série de mandamentos que parecem leis para uma nova e sustentável civilização global, incluindo o polêmico pedido de redução da população em mais de 90%. Eles foram criados para os sobreviventes de um evento apocalíptico ou defendem o extermínio em massa para restaurar o equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Mas quem seria implacável o bastante para conceber tal plano? O misterioso R.C. Christian ou outra pessoa? Muitos especialistas acreditam que o plano de depopulação tem suas raízes em uma das sociedades secretas mais famigeradas da história. Arquivo confidencial. Os Rosa-Cruzes. A Ordem Rosa-Cruz começou como uma seita clandestina do cristianismo que abraçava a ciência, a lógica e o respeito pela natureza. Ela teria sido criada no início do século XV por Christian Rosenkreuz, que rejeitava a autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, como R.C. Christian, ele manteve sua identidade envolta em mistério. Muitos historiadores questionam se Rosenkreuz chegou a existir. A ordem, no entanto, é bem real e existe até hoje. De acordo com alguns especialistas, eles seriam a mente coletiva por trás das Pedras Guia da Geórgia. Eles citam semelhanças notáveis entre a fé Rosa-Cruz e os mandamentos gravados nas lajes. Elas pedem que uma nova civilização controle a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com a sensatez da razão. É uma crença fundamental da Ordem Rosa-Cruz. E há outras ligações. A ordem é simbolizada por uma rosa brotando da cruz. Alguns acreditam que o pseudônimo de R.C. Christian é uma referência velada à sua filiação à Ordem Rosa-Cruz. Mas se eles são os criadores, por que os Rosa-Cruzes mantêm sua identidade em segredo? A resposta é tão antiga quanto a própria ordem. Os Rosa-Cruzes originais foram obrigados a manter o anonimato para não serem perseguidos pela Santa Inquisição. De forma semelhante, os mandamentos polêmicos das Pedras Guia fizeram delas um alvo constante de vandalismo. Hoje, as autoridades locais as mantêm sob vigilância 24 horas por dia. R.C. Christian decidiu manter sua identidade em segredo para sua própria segurança? Ou ele era um Rosa-Cruz protegendo os membros de sua ordem? Além dos mandamentos, os especialistas citam um motivo ainda mais sinistro, porque a ordem temeria represálias. Ao construir as Pedras Guia neste exato local, os Rosa-Cruzes teriam despertado poderes que podem levar ao fim do mundo. Para um observador casual, o monumento parece repousar sobre um pasto qualquer, sem características distintas. A verdade é que a escolha do local não foi aleatória. O monumento encontra-se sobre a linha de Lei Arcad, parte da enorme rede de linhas de lei que cobre o planeta. As linhas conectam locais de importância histórica, cultural e espiritual sem paralelos, como as grandes pirâmides, Stonehenge, o Taj Mahal e a Grande Muralha da China.
Os povos antigos tinham uma sabedoria à frente do seu tempo. Podemos ver exemplos disso por todo o globo. Eles construíram essas estruturas usando as ferramentas mais arcaicas conhecidas. Muitos acreditam que estas linhas são uma matriz de imenso poder místico, tanto bom quanto mal. A linha de Lei Arcad seria uma das mais poderosas da Terra. Ao longo dos séculos, esta linha gerou quantidades enormes de energia destrutiva, causando inúmeras mortes. Desde a construção do monumento em 1980, o mundo viu um aumento constante da fome, das doenças e dos desastres naturais. Seria um resultado das pedras guia da Geórgia? Os Rosa-Cruzes abriram uma caixa de Pandora de catástrofes para eliminar boa parte da população mundial? Os Rosa-Cruzes planejam usar a linha de Lei Arcad para criar uma nova ordem mundial? A seguir, vamos revelar a fonte secreta do poder dos Rosa-Cruzes. As pedras guia da Geórgia são um monumento enigmático que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Alguns especialistas acreditam que ele foi construído pelos Rosa-Cruzes, que escolheram um terreno na famosa linha de Lei Arcad para canalizar seu poder destrutivo. Mas, se for verdade, como eles aprenderam a fazer isso? Como descobriram o segredo das linhas de lei? A resposta encontra-se em um mistério secular. Arquivo confidencial. Os círculos em plantações. Círculos em plantações aparecem em lavouras do mundo todo. Eles foram relatados pela primeira vez em 1686. E a causa por trás deles confunde especialistas desde então. Alguns sugerem que os círculos são mensagens deixadas por visitantes extraterrestres, mas não direcionadas a nós. Especialistas acreditam que os círculos são uma espécie de código de barras universal, que outros OVNIs podem ler para obter informações rápidas sobre o planeta Terra. Nós mesmos já tentamos formas similares de comunicação. Quando nós decidimos enviar uma mensagem aos céus na esperança de contatar uma civilização extraterrestre, os cientistas optaram pelo código binário porque é uma linguagem realmente universal. Se qualquer raça inteligente do universo estudasse a nossa ciência, o código binário seria o mais fácil de ser decifrado. Usando radiotelescópios gigantescos como o de Arecibo, em Porto Rico, os cientistas transmitiram detalhes sobre a raça humana como uma espécie de cumprimento interestelar a quem quer que esteja ouvindo. Quando enviamos a mensagem de Arecibo ao espaço, nós demos detalhes sobre a nossa localização no universo, como é o DNA humano e outras coisas a respeito de quem nós somos enquanto espécie. E se os círculos nas plantações forem mensagens deixadas por extraterrestres para outros visitantes espaciais? Que informação eles podem conter? Talvez dados sobre o nosso lar que a ciência ainda não conseguiu descobrir. E se alguém quebrasse o código dos círculos, que segredos descobriria? Alguns especialistas acreditam que os Rosa-Cruzes quebraram o código, ganhando acesso a segredos incríveis sobre o nosso planeta, antes conhecidos apenas por extraterrestres. Entre eles, o conhecimento sobre as linhas de lei e instruções de como usar seu imenso poder. Os círculos também podiam conter uma estimativa da população humana máxima que a Terra é capaz de sustentar. Este número? 500 milhões. Os Rosa-Cruzes construíram as pedras guia da Geórgia com base em informação alienígena? Em 1996, apareceu um enorme círculo nos campos de Hampshire, na Inglaterra, no formato de um símbolo Rosa-Cruz. Para alguns teóricos da conspiração, os extraterrestres estariam reconhecendo o esforço da ordem. Mas isso significa que eles estão defendendo o massacre de bilhões? Ou simplesmente tentando nos avisar sobre uma catástrofe iminente? Nós vivemos com o medo constante de muitas ameaças naturais, mas nenhuma delas se compara àquilo que também nos sustenta: o Sol. Recentemente, os cientistas alertaram sobre o perigo de enormes labaredas solares que podem um dia chegar à Terra. Explosões similares atingiram o planeta 13 mil anos atrás, causando grande destruição.
Alguns especialistas acreditam que elas praticamente apagaram as evidências de civilizações que podem ter existido antes. Temos altos e baixos. A nossa civilização tem uns 12 mil anos, mas civilizações mais antigas deixaram vestígios. Extraterrestres testemunharam uma catástrofe antiga e registraram esta informação vital nos círculos de plantações? Estão os Rosacruzes usando esta informação secreta para mudar o curso da história humana e criar uma civilização inteiramente nova? É preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta. Em outras palavras, esse não é o primeiro ciclo de civilização. Existem ascensões e quedas. Uma grande labareda solar é apenas um dos muitos desastres naturais que o futuro pode reservar. A seguir, as incríveis previsões para um mundo pós-apocalíptico. As Pedras Guia da Geórgia são um monumento intrigante que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Mas como seu criador previu esta catástrofe? Será um terrível massacre ou o resultado de um desastre natural? Recentemente, um número cada vez maior de médiuns tem recebido a mesma visão assustadora. Eles preveem que, no futuro não muito distante, o mundo todo será varrido por uma catástrofe global que reduzirá drasticamente a área habitável do planeta. Este cenário apocalíptico, mais conhecido como Mudanças da Terra, foi previsto pela primeira vez pelo renomado médium americano Edgar Cayce. Estas previsões foram coletadas em um mapa que mostra um mundo transformado pelo desastre. Partes enormes dos continentes são engolidas pela água. E a população restante se reúne em áreas muito menores, conhecidas como zonas seguras. Mas com tantas pessoas exprimidas nestes bolsões de terra, a civilização conseguirá resistir? Ao longo das décadas, muitos grupos religiosos adotaram uma visão sombria do futuro, incluindo os Rosacruzes, levando a uma última e irônica reviravolta. Qualquer que seja a catástrofe trazida pelas mudanças da Terra, o mapa das zonas seguras previstas mostra que as Pedras Guia da Geórgia sobreviverão a tudo. Os Rosacruzes criaram as Pedras Guia da Geórgia? O nosso relacionamento com o planeta está chegando ao fim? E tudo isso já aconteceu antes?